Bem-vindos a mais uma história. Sente-se confortavelmente e vamos começar. O preço do sucesso muitas vezes é a solidão, mas para Kate Duval, a solidão estava prestes a custar-lhe absolutamente tudo. Ela não era apenas editora-chefe, era uma mitologia em pessoa, elegante, implacável e com um olhar que podia desmembrar um autor com a mesma facilidade que ela corrigia a gramática de um bilhete de elevador. Em seu mundo, o concreto de Manhattan era seu único confidente, e as páginas dos manuscritos eram mais reais do que qualquer laço humano. Ela era a imperatriz fria de uma editora colossal, a Duval & Sons, uma mulher cuja recepção de perfeccionismo precedia sua chegada como um vento cortante de inverno. O escritório da Duval & Sons era um templo silencioso de ambição construído em vidro e aço, onde o único som permitido era o teclado suave dos computadores, e mais ameaçadoramente o eco rítmico e preciso de seus saltos agulha. Eles eram seu tambor de guerra, anunciando a presença da temida editora no corredor. Quando Kate caminhou, os funcionários não olharam para cima. Eles apenas se encolhiam um pouco mais fundo em suas cadeiras, torcendo para que nenhuma vírgula estivesse fora do lugar em seus documentos. Nos corredores, as sugestões eram rápidas e venenosas. Ela acabou de reescrever o prefácio de um best-seller na frente do autor, dizia uma fofoca. Ela fez a pobre Sarah chorar porque errou a fonte do texto, dizia outra. Kate estava ciente desses murmúrios. Eles eram a trilha sonora de seu poder, e ela os apreciava. Sim, ela era o tipo de mulher que notava se o cubo de açúcar na bandeja não estava perfeitamente alinhado. Seu olho não era apenas refinado, era cirúrgico. Ela olhou para o relógio de pulso, um Cartier-Tank que marcava o tempo como um juiz impiedoso. A cada segundo, uma prova de eficiência, ou a falta dela. Sr. Thompson, ela chamou, a voz como gelo estalando, ecoando pelo corredor silencioso. Era um som que podia fazer o café gelar no copo. O estagiário, um jovem de 20 anos com óculos grossos e uma ansiedade visível, tropeçado na porta, aterrorizado. Ele segurava uma pasta preta como se fosse uma mina terrestre. Onde está o artigo que te pedi ontem, Thompson? O artigo é para hoje. Ele deve estar perfeitamente alinhado e revisado. E por que há marcações de caneta em A Queda do Império? Este manuscrito vale milhões, Thompson. Isso é uma afronta à literatura, ao profissionalismo e, francamente, ao meu dia. Remova isso e reclassifique a nota de rodapé 47, agora. Eu não suporto a desordem, Thompson. Desordem leva ao erro. O estagiário assentiu freneticamente, com o rosto vermelho, murmurando: Sim, senhora Duval, desculpe, senhora. Ele recuou como um caranguejo assustado. Kate viu o terror dele e permitiu-se um micromovimento de satisfação interna. Pelo menos alguém aqui entende a importância da precisão. Sua sala era sua fortaleza de ordem. Os livros comprados por data de publicação e variação, uma mesa de vidro limpa como se fosse um campo esterilizado. A visão de Nova York, um tapete caótico que só ela poderia passar de cima. Essa era uma Kate Duval que o mundo conhecia. A Kate Duval que, ao fechar a porta do escritório às 10 da noite, voltava para seu elegante apartamento na Upper East Side, um dos bairros de alto padrão, onde a solidão não era um fardo, mas um projeto de vida autoimposto. Ela jantava sozinha, quase sempre um salmão grelhado insosso de um serviço de entrega gourmet, enquanto respondia a e-mails complexos sobre direitos autorais. Sua única companhia era a Alexa. Alexa, diga-me as manchetes sobre fusões editoriais. Alexa, aumente a temperatura em meio grau. Não, meio grau é muito. Volte. Alexa, qual é a previsão do tempo para amanhã? Se nunca, eu preciso agendar a limpeza da pista antes das 6 da manhã. Ela falava com a máquina mais do que com qualquer ser humano. A solidão era o preço, sim, mas também era a ausência de caos, a liberdade de não ter que negociar espaço, tempo ou emoção com ninguém. Ela havia mudado a confusão acolhedora de uma vida compartilhada pela nítida clareza de uma vida controlada. Mas até as imperatrizes tropeçam. E o império de Kate começou a ruir por causa de um detalhe ridículo, burocrático e profundamente humilhante, um erro no visto de trabalho. Ela havia convocado seu advogado, o Sr. Sterling,
para sua sala de vidro, um homem cujos suores nervosos eram visíveis mesmo sob o ar-condicionado de isolamento de Kate, ajustado a 25 graus Celsius, o ponto ideal entre o congelamento e o desconforto. Então me diga de novo, Sterling, ela sibilou, a voz baixa e perigosamente controlada, forçando a calma. Eu domino o mercado editorial de Nova York, gero milhões, edito os egos mais frágeis do planeta, e estou prestes a perder tudo, por causa de um carimbo vencido em um formulário da categoria H1B. Sterling limpou a garganta. Ele folheou os papéis como se as bordas pudessem se incendiar. Tecnicamente, Sra. Duval, o funcionário de imigração não validou corretamente a data de reentrada de 2018. É um erro administrativo, sim, mas o sistema vê o lapso temporal e a ordem de deportação provisória está iminente. A palavra deportação pairou no ar imaculado da sala de vidro. Ela logo interpretou como fim da carreira. Aniquilação. Kate sentiu um nó áspero e pontiagudo na garganta, algo raro como um eclipse em Manhattan. Ela abriu os punhos sob a mesa de vidro, as unhas longas e perfeitamente cuidadas, cravando-se na palma da mão até que a dor fosse um ponto de ancoragem, um contraponto à vertigem do pânico. O som do relógio de pulso dela, o suave tic-tac, de repente pareceu um trovão. Ela foi derrotada não por um rival, não por um erro de julgamento de mercado, mas por um erro tipográfico. Era a piada mais cruel que o destino poderia pregar na rainha das soluções. Ela olhou para a cidade abaixo, os arranha-céus como sentinelas indiferentes à sua queda. Eu construo isso tudo sozinho, tijolo por tijolo, palavra por palavra. É só uma deportaçãozinha, Kate. Ela murmurou para si mesma, tentando injetar sarcasmo no tom gelado, como fazia quando rejeitava um manuscrito ruim. Nada que um café duplo e um bom advogado não resolvam. Mas o Sr. Sterling balançou a cabeça de forma sombria, um pequeno movimento que derrubou o mundo de Kate. A única solução, Sra. Duval, que eliminaria o risco de reentrada e anularia a ordem, seria a mudança de status conjugal. Um casamento com um cidadão americano. Kate Duval, uma mulher que não pensava em casamento ou relacionamentos. O choque foi tão potente que por um segundo atualmente ela riu histericamente. Mas o pânico era uma emoção que ela não permitia. O pensamento de voltar ao Canadá a aterrorizava. Ela não era ninguém sem seu título, sem seu escritório no topo do mundo. Era uma prova final e irrefutável de que, apesar de toda a sua inteligência e do seu controle obsessivo sobre cada aspecto de sua existência, havia um caos universal que ela não poderia dominar. Mas ela poderia contorná-lo. Ela poderia suborná-lo. Ela poderia, acima de tudo, gerenciar uma solução. E assim, em seu escritório de vidro no topo do mundo, Kate chegou à única conclusão lógica, a mais absurda e desesperada transação de sua vida. Uma ideia tão impensável que beirava a genialidade. Ela precisava de um marido, não de um parceiro romântico, mas de um passaporte conjugal. E ela precisava dele agora. O alvo seria Nathan Price, seu assistente. Nathan, o homem de 33 anos, e americano até o último fio de cabelo, que ela tratava com a mesma delicadeza que um cirurgião trataria uma ferramenta suja. Ele era eficiente, talentoso, espirituoso e perfeitamente manipulável. Ele é a minha ponte, o único elo de ferro entre a minha vida e o Canadá. Ela abriu o botão do interfone, a voz voltando à sua cadência fria e imperiosa, o plano já traçado em segundos com a precisão de um calendário de edição. Nathan, minha sala, agora. E traga um bloco de anotações. Você vai querer documentar a próxima parte de sua carreira. Nathan Price, 1,80 m de nervos e ambição disfarçada, estava parado em exatos 3 metros da mesa de mogno maciço de Kate Duval. A distância não era casual. Era o raio de segurança que ela impunha a todos. Ele estava com os cabelos ainda úmidos pela guerra matinal contra o vento cortante que varria a Quinta Avenida, um contraste gritante com a ordem cirúrgica do ambiente. Ele tremia levemente, mas não de submissão. Houve superado o medo e migrado para uma fase mais perigosa, a raiva cáustica e o sarcasmo reprimido. Ele era Nathan, o homem que ela consistentemente subestimava.
o único respingo de desordem biológica que poluía a simetria perfeita naquele topo de arranha-céus. Ele segurava um copo de café quase cheio. Kate não o olhou diretamente. Seu foco obsessivo estava em uma dúzia de canetas dispostas sobre a mesa, alinhando-as com a precisão de um instrumento. Este ritual silencioso, que comunicava controle absoluto, era sua forma de desarmar qualquer um que se atrevesse a questionar sua lógica. Ela deslizou uma pasta cinza sobre a superfície, o som seco ecoando no silêncio forçado. "O problema, Nathan", ela começou, e o nome dele soou como uma interrupção incômoda, "é o visto de trabalho." Simplificando, uma falha burocrática ridícula que os advogados procuraram tapar com fita adesiva. Kate finalmente anunciou: "A solução para isso é igualmente simples. Eu preciso de cidadania conjugal. Em outras palavras, precisamos nos casar." O copo de café escorregou de suas mãos, e o líquido quente respingou em uma pasta de couro italiana sob seu braço. Nathan piscou 2 vezes, o sarcasmo morrendo na garganta, sufocado pela incredulidade mais pura. "Ela está falando sério? A rainha de gelo acabou de me pedir em casamento? Você quer que eu case com você?" Ele gaguejou, e a palavra casar parecia estranha e obscena naquele escritório estéril. Tipo, legalmente? Com papéis e testemunhas e talvez um bolo de 3 andares? E uma sogra? Você está ciente de que isso envolve uma sogra, Kate? A editora-chefe suspirou, um pouco de impaciência, como se ele tivesse questionado a definição de uma vírgula. Ela ajustou a última caneta desalinhada com um toque final. "Sim, legalmente, Nathan. Com a burocracia do governo, não com a Disney. E não faça essa cara de ofendido", ela anuncia, a voz baixa e letal. "Isso não é uma comédia romântica, nem um enredo de filme brega. É um acordo de negócios com o objetivo singular de evitar o colapso financeiro de uma corporação de 3 bilhões de dólares. Seu drama é irrelevante." Nathan tentou respirar profundamente, mas o ar parecia raro. Por um momento, o choque se transformou em uma vertigem de possibilidades. Ele olhou para Kate, para a forma como ela evitou qualquer vestígio de vulnerabilidade, e teve um vislumbre. Ela era perfeita, controlada, mas a tensão na mandíbula, uma tensão quase dolorosa de sua postura, gritava o desespero que ela estava sufocando. Ela estava apavorada. Ela realmente vai perder tudo por causa de um formulário? Essa repentina humanização, essa falha gigante em sua armadura de invencibilidade, criou uma estranha pontada de empatia, um sentimento que ele rapidamente esmagou. Mas o que realmente importava estava na pasta que ele segurava. A Queda de Kepler, uma obra-prima de ficção científica que ele havia polido e escondido por anos, sabendo que o julgamento dela seria devastador. "Eu vou ter que aturar o olhar dela enquanto comemos panquecas. Você tem que simular afeto pela mulher que me chama de o estagiário com doutorado." O coro de sua moralidade berrava. "Mas você sussurrou a ambição quente e urgente. Essa é a chave para Manhattan. Essa é a capa dura que você sonhou." Ele limpou o café da mão na lateral da calça escura, o movimento lento e deliberado, como se estivesse assinando seu contrato faustiano particular em tinta invisível. Era humilhante. Ele, um escritor talentoso, limitado ao status de passaporte. Mas era uma chance de pular uma década de rastejar. Kate, alheia ao seu colapso existencial e focado apenas na otimização de recursos, continuando destilando a proposta como um extrato bancário. "O pagamento é irrecusável. Você ganha a cidadania conjugal e, obviamente, um bônus generoso para cobrir os custos de seu desempenho. Mas o que realmente importa é, você será promovido a editor júnior, não assistente, editor, com o aumento substancial que isso implica e uma cadeira permanente nas reuniões de aquisição." Ela fez uma pausa calculada, sabendo que o golpe final viria agora. "E, crucialmente, seu manuscrito A Queda de Kepler. Sim, eu sei sobre ele, Nathan. Sou a editora-chefe, não uma bibliotecária de subúrbio. Será publicada, antes do fim do ano, com um adiantamento que garantirá sua independência por anos. 100 edições grotescas de minha parte, prometo. É uma quantia irrecusável de capital social e financeiro que faria qualquer jovem atração atrair seu orgulho."
Estou oferecendo a você a ascensão meteórica, que você levaria uma década para conseguir por conta própria. O ar de repente ficou pesado com o cheiro de papel novo e promessas. Kepler. Publicado. Um peso insuportável de frustração profissional se dissipa instantaneamente. Ele viu que o ódio profissional que sentia por Kate era, ironicamente, o que tornaria o acordo suportável. Era puramente transacional. Não havia risco de romance. Ela era tão fria que poderia congelar o sol. Nathan respirou fundo, puxando a compostura de algum lugar profundo, onde a dignidade lutava com a necessidade. Ele encarou a mulher que acabou de lhe oferecer o céu e o inferno na mesma bandeja de prata. Tudo bem, ele disse com uma voz surpreendentemente firme. Ele tinha sido recuperado. O sarcasmo retornava, temperando-a acessível. Eu aceito o plano. Mas, Kate, se vamos cometer uma fraude federal e viver uma mentira constrangedora, faremos isso à minha maneira. Ele deu um passo à frente, empurrando a distância, invadindo a bolha dela. Ele se inclinou sobre uma mesa de mogno. Eu quero isso por escrito. Cada benefício, cada cláusula de convivência e uma cláusula que garanta que você não pode me demitir ou me humilhar em público. E um bônus por danos morais caso você me obrigue a visitar parentes em algum lugar gelado, com ursos e falta de cobertura de celular, tipo o Alasca. Kate estreitou os olhos. Ele havia transformado a seriedade do acordo em uma piada de mau gosto, exatamente como ele fazia com os relatórios de vendas. Mas ela estava vencendo. O sorriso que surgiu em seus lábios foi pequeno, perigoso, e proporcionou vitória absoluta. Excelente, Nathan. Você está se tornando aceitavelmente prático. Prepare-se, ela declarou cortando o ar. Você acaba de assinar o contrato mais absurdo de Nova York. O casamento começa amanhã. E apenas para constar, eu odiaria te levar para o Alasca. E naqueles segundos, naquele escritório frio de vidro, o assistente e sua carrasca selaram seu pacto faustiano. Ele saiu rapidamente, sentindo-se sujo e estranhamente poderoso. O prólogo de uma comédia romântica disfarçada de fraude federal tinha acabado de começar. E Nathan, enquanto caminhava pelo corredor, já estava pensando em maneiras de garantir que, se Kate o forçasse a ir ao Alasca, pelo menos faria a rainha de gelo usar uma roupa de esqui ridícula. A vingança, afinal, era um prato que se servia gelado, assim como o escritório dela. O plano era simples na teoria, mas monstruoso na execução. Para provar a genuinidade do relacionamento com a imigração, eles primeiro precisaram de uma história crível de fotos de testemunhas e, ironicamente, de uma viagem ao Alasca Cítica para o fim de semana prolongada, onde seriam obrigados a interpretar o casal apaixonado na frente da família de Nathan. Kate odiava o Alasca antes mesmo de chegar. O ar úmido, o cheiro de pinho e mar, a ausência de arranhões, tudo isso era uma afrente à sua ordem rigorosa. Seu monólogo interno era um rio caudaloso de autocrítica. Eu sou uma mulher que transforma manuscritos em best-sellers globais. Eu renego cláusulas de milhões de dólares antes do almoço. E agora estou sendo derrotado por uma falha de documentação e forçado a encerrar um romance fajuto? Isso não é uma crise de carreira, é uma humilhação existencial. Para Kate, o amor era uma falácia editorial, cheia de clichês e pontos de exclamação desnecessários. Ela estava prestes a se tornar seu próprio clichê. E assim começou uma missão mais insana, desde que o Titanic decidiu dar um passeio entre os icebergs. A primeira etapa foi criar a narrativa de amor incontrolável. Sentadas no tapete persa de seu apartamento ultra-sofisticado, Kate, vestida em um terninho de seda, mantinha um cronograma estrito para o flerte. 70% de sarcasmo elevado, 30% de admiração profissional. Nathan assumiu o papel de treinador de emoções, tentando injetar calor humano em uma mulher que parecia ser alimentada por nitrogênio líquido. Qual é a minha comida favorita, Kate? Nathan falou, segurando um caderno de anotações como um inquisidor. Planilhas. E talvez, um expresso forte o suficiente para parar um trem de carga. Incorreto. É o meu macarrão com queijo que você ama.
porque eu cozinho nos seus fins de semana solitários. Vamos de novo, com sentimento. Macarrão com queijo, ela murmurou, soando como se estivesse recitando a fórmula da bomba atômica. E qual foi o momento em que você soube que me amava? Kate cerrou os dentes, a paciência fina como papel vegetal. Quando percebi que seu talento para organizar arquivos era superior a qualquer estagiário que já contratei e, portanto, menos custoso. Nathan suspirou, esfregando as têmporas. Precisamos de paixão, Kate, não de um relatório de desempenho. Pense em calor, em desejo irracional, em qualquer coisa que não seja contabilidade fiscal. Eles passaram para o contrato conjugal, rigidamente datilografado por Kate, que incluía a cláusula 4B, manifestações de ternura mínimas. Kate leu o senho franzido, sorrir quando o outro estiver falando, mesmo que o conteúdo seja irrelevante. Duração mínima do sorriso, 3 segundos. Agora vamos tentar um sorriso de admiração. Pense no último livro que faturou 10 milhões de dólares. Nathan sugeriu. Kate tentou. O resultado foi uma estranha contração labial, que fez seus olhos parecerem ameaçadores. Não, Kate. Isso não é admiração. É uma cara que você faz antes de deixar alguém. Tente rir. Riso natural, de prazer. Kate tentou. O som que escapou de sua garganta era um ha-ha seco, agudo e interrompido, que lembrava mais o som de um fax morrendo. Rir é um desperdício de energia, ela racionalizou. É uma vulnerabilidade vocal. Por que as pessoas insistem em produzir ruídos prejudiciais quando pudessem estar lendo uma sinopse? Nathan balançou a cabeça, derrotado, e mudou o foco para o jogo da intimidade. Respostas rápidas. Qual é a minha maior melhoria? Quando você usa a fonte Comic Sans. Certo. E qual é a minha cor favorita? Preto. Porque combina perfeitamente com a sua alma esmagada depois de trabalhar para mim por 3 anos. Exato. Mas para a imigração é azul celeste, porque é a cor dos seus olhos e eu sou um clichê romântico. Anote isso. Precisamos de consistência em nossa falácia. O verdadeiro teste de resistência veio com o álbum de fotos falso, uma prova irrefutável de que eles construíram uma vida juntos. Kate Duval, uma mulher que só sorria em reuniões de acionistas, foi forçada a tirar selfies com o assistente. Fingir que nos amamos enquanto a câmera está ligada, ela pensou, é mais difícil do que editar a autobiografia de um político. Nathan arrastou para o Central Park em pleno outono, forçando-a a vestir um suéter de tricô horrível, que cheirava a pinho e, ironicamente, a Alasca, e a posar em um abraço. Desculpe, Kate. Pense em um livro que você ama. Ele implorou, enquanto ela mantinha um sorriso que parecia mais um espasmo facial causado por choque elétrico. Estou pensando em Derrida, Nathan. É o mais próximo de felicidade que consigo chegar agora. Ele ignorou o comentário, ajustando-a para uma foto mais convincente, uma em que ele a segurava pela cintura, sutilmente sério e próximo. O calor da mão dele, firme e inesperado, trespassou o tecido do seu blazer italiano. Por um pequeno segundo, o controle de Kate vacilou. Não era uma eletricidade barata de uma flerta de bar. Era a estabilidade de uma âncora. Perigoso, distraído. Não é uma pauta. Agora, o abraço de adeus que se transforma em quase beijo. Nathan exclamou, posicionando a câmera no temporizador. Ele agarrou pela cintura, desta vez com mais força, puxando-a para perto. O blazer de seda de Kate se enrugou contra o casaco de lã dele. A respiração de Nathan estava quente e cheirava levemente na mente e no café. O rosto dele estava a milímetros do seu, os olhos dele, o tal azul celeste que ela deveria amar, focados em algo além da lente, focados nela. O ar ficou espesso, parando no meio da circulação de Kate. Foco. Isso é termodinâmica básica. Proximidade gera calor. Não é atração. É um subproduto físico da encenação. Meu coração está acelerado porque estou fora da minha zona de conforto, só isso. Nathan sincero. Um sorriso genuíno de cansaço e desilusão. Você está tenso, editora. Relaxe. Finja que está rejeitando um romance ruim.
o comentário inteligente sobre o feitiço. Kate, revigorada pelo sarcasmo, empurrou-o suavemente. Se essa foto fosse um manuscrito, eu diria: o potencial é óbvio, mas a execução carece de veracidade emocional. Tente novamente, com menos clichês de outono. Ela se afastou abruptamente, o frio de Nova York voltando a envolvê-la como sua armadura habitual. Ele havia ensinado-a a parecer humana, mas o custo era que ela estava começando a sentir algo vagamente parecido com isso. Mas a humilhação máxima foi reservada para as provas de domesticidade. Nathan determinou que um casal real cozinharia juntos, mesmo que fosse apenas para documentar com uma foto mal tirada. Kate nunca havia usado um fogão para nada, além de ferver água para chás caríssimos. Ela entrou na cozinha com a postura de alguém que está operando uma zona de desastre biológico. Vamos fazer risoto de cogumelos, é romântico e requer paciência. Nathan conseguiu explicar, com uma cebola. Kate empunhou a faca como uma adaga cirúrgica. Ela cortou a cebola com a precisão letal de um editor, corrigindo um gerúndio fora de lugar. O ritmo era assustador, mas o resultado final eram lascas desiguais. O caos organizado é mais eficiente, ela declarou. O verdadeiro desastre veio com o tempero. Kate acreditava que se um pouco de sal era bom, uma montanha de sal era uma perfeição editorial. Ela confundiu orégano com pimenta calabresa e despejou sal marinho grosso no molho, tratando o recipiente como se fosse uma conta a ser paga imediatamente e integralmente. Quando Nathan, calorosamente, provou o resultado final, o risoto parecia ter sido atingido por uma tempestade de areia e sal e emitia um vapor ameaçador. Seus olhos lacrimejaram, não de emoção, mas de dor. Oh, Kate, o que você fez está incomível. Eu sinto o sabor do Atlântico Norte inteiro. É autêntico, Nathan. É o sabor da nossa relação. Salgado e inesperado, e provavelmente irá causar úlceras, ela respondeu, imperturbável. Ele riu, apesar da dor em sua língua. Não, editora. O sabor da nossa relação é este. Caos funcional. O ensaio se intensificou. Eles realizaram o manifesto de gostos compartilhados. Ela o amava e o tempo de propriedade dele. Ele adorava sua coleção de primeiras edições, embora ainda não conseguisse diferenciar algumas. No entanto, o maior inimigo de Kate não era a imigração, mas o espaço físico. O Alasca, Sitka, com sua promessa de uma cama só e intimidade inegável, pairava sobre ela como uma sentença de morte. O controle era meu oxigênio. Em Nova York eu controlava a narrativa, a arquitetura, a distância. No Alasca, serei obrigado a respirar o mesmo ar que ele, a fingir sonhar ao lado dele. É o fim da minha fortaleza. Na última noite antes do voo, eles estavam repassando os detalhes, esgotados. Nathan sem camisa, procurando uma mala no armário. Kate, formalmente vestida, repassando o itinerário. Ele virou, o corpo à mostra na luz suave do loft. Não era uma visão lasciva, era apenas um homem. Forte, verdadeiro. O tipo de realidade que Kate havia evitado sistematicamente por uma década, preferindo a abstração da literatura e dos contratos. Ele a olhou, não como a temida editora-chefe, mas como Kate. Você está pronto para isso? Ele disse, a voz baixa. Estou pronto para a deportação, se for preciso. Mas não para o tricô e os abraços familiares. Nathan se mudou e ficou com a atenção acumulada. Ele não a tocou. Ele apenas parou, a centímetros de seu espaço pessoal, a linha invisível de Manhattan. Kate, se você vai fingir que me ama, pare de tratar meu corpo como um memorando, que você precisa arquivar e começar a agir como se estivéssemos quebrando as regras. Ele se inclinou, e Kate, por puro reflexo, esperou o beijo que sinalizaria o colapso total de seu sistema. Mas Nathan, o mestre do sarcasmo, apenas arrumou uma mecha de cabelo que havia escapado do coque perfeito dela. Precisamos parecer que brigamos e fizemos as pazes em 20 minutos. O público precisa de drama. Ele se afastou, deixando Kate sozinha, trêmula. Ele havia dominado a arte da encenação, e ela estava perigosamente perto de dominar a arte de sentir a atração que ele representava. A mentira era a ponte mais assustadora de Manhattan, e eles estavam prestes a cruzá-la.
direto para a paisagem selvagem e emocionalmente perigosa do Alasca. O voo parecia menos uma viagem de avião e mais uma cápsula de contenção de desastres, rumo ao lugar onde as editoras-chefes de Nova York vão morrer de constrangimento e falta de sinal de celular. A performance estava prestes a começar, e Kate sabia que a regra mais importante do contrato, não se apaixonar, era a única que ela estava prestes a quebrar. Eles estavam prontos para a performance de suas vidas, mas Kate sabia com a frieza de um editor que identifica um erro de continuidade que a encenação não sobreviveria ao cheiro de peixe e ao abraço da mãe de Nathan. A nuvem densa de pinheiros e a promessa de peixe fresco foram o cenário para o colapso nervoso silencioso de Kate. A transição de Manhattan para Sitka foi, para Kate Duvall, como foi iniciada um choque térmico e emocional simultâneo. A descida do avião turbohélice foi um anúncio de desastre. A audiência sacudiu como um bebê chorando, e quando a porta se abriu, o ar do Alasca não era apenas frio. Era agressivo, um soco gélido, que traz respeito e pior camadas de roupas que Kate não possuía em sua guarda-roupa de couro e cachemira. Ela desceu a escada metálica estreita de seus saltos Louboutin cor de sangue, feita para o mármore de Nova York, que imediatamente se transformaram em patins ineficientes sobre a fina camada de gelo salpicada na pista. O vento, uma entidade viva e zumbiteira, atacou seu coque perfeitamente fixado, liberando madeixas que chicoteavam seu rosto com a fúria de um assistente recém-demitida. Ela estava vestida em cachemira de guerra, mas sentia-se completamente vulnerável, parecendo um elegante pinguim perdido que havia esquecido como voar. A humilhação aumentou na esteira de bagagens, onde sua mala de alumínio chique, que rolava suavemente pelos terminais de Viena e Milão, agarrou-se à pista lamacenta como se tivesse criado a vida própria e se recusasse a cooperar com uma elite. Enquanto Kate travava uma batalha silenciosa e de alta costura contra seu próprio objeto inanimado, Nathan usa um casaco de flanela que cheirava confortavelmente a madeira e cerveja, a observar com uma mistura de pena e divertimento sádico. Ele estava em seu elemento. Ela estava há 3 minutos exigindo uma transferência imediata para o aeroporto JFK. A casa dos Price era uma explosão de vida, uma cacofonia insuportável de risadas altas, o cheiro de madeira, canela e, pior ainda, o excesso de afeto desfiltrado. Brenda Price, a matriarca, era uma mulher que irradiava o calor que Kate havia reprimido a vida inteira. Seus olhos azuis atraentes gentis fixaram-se em Kate, e antes que a editora pudesse erguer sua barreira habitual de gelo profissional, ela foi engolida em um abraço que não era protocolar, não era educado e era completamente desarmante. Kate ficou paralisada, sentindo-se como um cristal de alto valor que estava sendo manuseado com negligência. Era assustador. Em seu monólogo interno, ela calculou que aquele abraço havia violado pelo menos 5 regras básicas de conduta de Manhattan. Regra 1, mantenha a distância do pescoço. Regra 2, jamais toque no cabelo. Regra 3, contato físico deve ser lateral e breve. E mentalmente registrada uma permissão contra a imigração por forçá-la a tal proximidade humana. Que bom que você está aqui, querida. Brenda vibrou, apertando os ombros de Kate com tanta força que Kate temeu que seu blazer italiano fosse rasgar. Você parece magro. Sitka vai cuidar disso. Fizemos torta de salmão e algo que chamamos de surpresa de alce. Kate forçou um sorriso que se assemelhava mais a uma careta de dor facial. É encantador, Sra. Price. O aroma é robusto. George Price, o pai de Nathan, um homem robusto com uma barba que parecia ter saído de uma propaganda de lenhador, estendeu a mão para apertar a dela. Seu aperto era tão firme que Kate sentiu um pequeno estalo em seus ossos. Bem-vinda à família, Kate. Nathan nos falou tudo sobre você. Você é a rainha dos manuscritos lá em Nova York, é o que ele diz. Ele está completamente bobo por você. O rubor na cara de Kate não era de vergonha, mas de fúria. Aquele comentário colocava uma pressão desnecessária em seu desempenho. Ela lançou um olhar de morte para Nathan, que estava casualmente tirando o casaco, e agitou como se fosse inocente,
e agitou como se fosse inocente, enquanto uma horda de parentes curiosos, incluindo a temida prima Sally, que vestia um suéter com alces bordados e um olhar de detetive, se aglomerava na entrada. E então veio o ataque animal. Fofinho. Um husky siberiano com a energia de uma turbina eólica e a inteligência emocional de um tapete. Fluffy, decidindo que Kate era a nova pessoa mais excitante do planeta, saltou sobre ela, lambendo seu queixo. Fluffy, deixe a Kate em paz. Nathan repreendeu, mas sem real verdade. Pelada na cachemira. Fluffy, deixe a Kate em paz. Nathan repreendeu, mas sem real verdade. Kate sentiu o pânico subir na garganta. Ela era alérgica a mentiras, ineficiência e, aparentemente, a pelagem de cães. A primeira ação de Kate foi tentar impor ordem. Ela localizou o termostato na sala de estar, um objeto de latão antigo que parecia um relógio de bolso, e procurou ajustá-lo para uma temperatura de descongelamento lento, 22 graus Celsius, o que para ela era o equivalente à praia. Mas antes que eu pudesse tocar no dial, Nathan a interceptou, pegando-a pelo pulso. Não, não toque nisso, ele sibilou, puxando-a para trás. Minha mãe trata o termostato como se fosse um filho rebelde. Se você mexer, ela saberá. E se ela souber, ela vai querer falar sobre sentimentos para aquecer o ambiente. Ela tem uma tese de 10 minutos sobre o calor da alma versus o calor do radiador. Kate sentiu uma frustração borbulhar. Seu controle estava sendo minado por um pedaço de metal na parede e uma matriarca com excesso de empatia. Este lugar está a 15 graus, Nathan. Eu sou de Montreal. Eu sei o que é frio, mas isto é tortura psicológica vestida de conto de fadas rústicas. Bem-vinda ao inferno com Wi-Fi ruim, ele murmurou, sorrindo de forma indulgente, ou que apenas a irritou mais. O verdadeiro desastre, no entanto, aguardava no quarto dos hóspedes. Havia apenas uma cama, de casal, grande, fofo, com travesseiros bordados e profundamente íntimos. O terror gelou Kate, mais que o ar do Alasca. Passar 48 horas confinado com Nathan, cheirando o mesmo amaciante que ela vagamente detectava ser pinheiro da floresta, ouvindo sua respiração e, Deus a livre, o som de seus movimentos noturnos, inaceitável. Eles estabeleceram o Tratado de Paz de Sitka em sussurros militares enquanto desfaziam as malas, ou melhor, enquanto Kate desfazia a dela, dobrando cada peça com a precisão de um músculo, e Nathan jogava meias aleatoriamente em um canto. A linha do Equador está aqui, declarou Kate, traçando uma linha imaginária com a ponta do dedo no meio do colchão. Ela não estava apenas traçando uma linha. Ela estava erguendo um muro de Berlim invisível. Você não cruza. Você é a leste, eu sou a oeste. Temos 1,5 metrô de distância. Respeite o espaço aéreo. O cobertor de retalhos, que é ridículo a propósito, parece que foi costurado por uma gangue de gnomos bêbados, será dividido exatamente 50-50, medido com precisão. E não há contato visual após as 10 da noite. Isso é uma negociação de reféns, Nathan, não uma estadia romântica. Qualquer suspensão resultará em rescisão imediata do contrato, e você pode esquecer sua promoção e seu romance ruim de fantasia. Nathan vê as mãos em rendição. Entendido. DMZ, Zona Desmilitarizada. Sem contato físico, sem contato visual, sem roubo de cobertor. Ele fez uma pausa, olhando para a expressão tensa e suavemente azulada dela. E sem ronco. Minha mãe diz que eu ronco quando estou muito cansado. Se você roncar, eu o sufocarei com o travesseiro bordado, respondeu Kate, com a voz baixa e ameaçadora, mas o pânico sob sua compostura era palpável. Ele percebeu que a tensão das regras dela não era apenas sobre controle, mas sobre aversão visceral à vulnerabilidade. Naquela primeira noite, o contrato foi desafiado pela necessidade biológica de sobrevivência. Kate se deitou com a postura de uma tábua, tensa e consciente de cada centímetro cúbico do ar compartilhado. O calor de Manhattan havia desaparecido, substituído por um frio penetrante que tornava a cachemira inútil, e seus pés estavam congelados a ponto de ela achar que perderia os dedos. Ela estava encolhida na borda de seu território,
mantendo a coluna reta mesmo deitada, uma proeza que só a editora-chefe mais neurótica conseguiria. O som da respiração lenta e constante de Nathan era uma tortura dupla. Ele estava confortável, e o calor emanado por ele era uma tentativa obscena. Ele estava no meio do metrô, mas a sensação térmica o colocava a uma galáxia de distância de seu conforto gelado. A Guerra Fria começou. A batalha pelo cobertor. Kate, tremenda, puxou 1 centímetro precioso da colcha. Nathan, reagindo automaticamente em seu sono profundo, resmungava e roubava-o de volta, reempacotando-o ao redor de si como um casulo. Ela sentiu um calor arrependido e perigoso invadiu sua zona, e a necessidade biológica estava prestes a triunfar sobre anos de disciplina. Eu sou uma profissional, sou editora-chefe, eu negociei contratos de milhões de dólares. Eu não vou ser derrotada por um pedaço de tecido em Sitka, Alasca. Ela se repreendeu internamente, tentando invocar sua aura de poder, mas seus dentes batiam de frio. Por volta das 3 da manhã, Kate perdeu a batalha para a hipotermia e o bom senso. Ela deslizou o braço cuidadosamente sobre a linha do Equador e, com a destreza de um ladrão de joias, roubou secretamente 10 centímetros preciosos do edredom, puxando-o para cima do seu queixo. Seu corpo inteiro reagiu ao calor mínimo com um suspiro silencioso. O que ela não esperava era que Nathan, em um movimento subconsciente de quem procura calor, se movesse. Ele se virou para o lado, e seu braço esquerdo se esticou, não apenas prendendo o pedaço de cobertor que ela havia roubado, mas prendendo o braço dela contra o peito dele. De repente, a respiração dele estava quente contra o topo de sua cabeça. Kate congelou, não mais de frio, mas de choque e terror existencial. Ela estava presa em um abraço. O cheiro familiar e irritante de seu assistente, uma mistura de lavanda do sabonete de Brenda e de pinho, inundava seus sentidos. Sua mente gritou em um alerta vermelho. Invasão, controle, levante-se. Recoloque a temperatura, exija uma cama separada. Mas seu corpo, um traidor absoluto e covarde, estava finalmente aquecido. O calor de Nathan era um ímã irresistível, uma âncora de emergência. A rigidez de sua postura cedeu. Sua cabeça escorregou levemente, encontrando o espaço perfeito entre o ombro e o peito dele. É apenas calor. É termodinâmico. Não é intimidada, ela tentou racionalizar. Mas a respiração dele era tão rítmica, tão tranquila. Ela viu, com um susto silencioso, que ele era macio. Não apenas forte, mas surpreendentemente macio. E o som do coração cardíaco dele, lento e seguro, era o único som que ela ouvia além do vento lá fora. Ela fechou os olhos, permitindo que a mentira, a fachada e a intimidação obrigassem a se envolver. Pela primeira vez em anos, Kate Duval dormiu profundamente, embalada pelo calor humano que ela havia rejeitado meticulosamente em nome da carreira. Nathan acordou primeiro, cerca de 1 hora antes do sol, com uma sensação estranha de peso e conforto no braço. Ele piscou, confuso. Seu coração disparou quando olhou para baixo. Kate Duval, a rainha do gelo, a editora que usava não como vírgula e demissão como ponto final, estava completamente aninhada nele. Sua cabeça estava em seu peito. Uma perna dela estava tocada desajeitadamente sobre uma perna dele, e seu braço esquerdo estava esmagado sob o peso dela, completamente dormente. Ela parecia uma criança. A tensão havia desaparecido de sua testa, e ela tinha um ligeiro, quase imperceptível bico nos lábios. Um sorriso lento e genuíno se mantém pelo rosto de Nathan. Ela estava vulnerável, tão completamente indefesa, e ele estava maravilhosamente, deliciosamente preso. Ele não se atreveu a se mover. Ficou ali, suportando uma dormência crescente em seu braço, apenas observando-a, sentindo o peso suave dela. Naquela luz fraca do Alasca, ele viu que seu plano, o contrato, o livro, tudo aquilo era fachada. Ele estava se apaixonando por Kate Duval, uma mulher sob uma armadura de cachemira, uma mulher que só podia se consolar quando estava inconsciente. Ele esperou o máximo que pudesse.
Quando ouviu o som de Brenda se levantando, ele sabia que era hora do protocolo de emergência. Com o cuidado de um especialista em minas terrestres, Nathan desvencilhou-se dela. Ele tirou o braço dormente com um gemido silencioso e rolou para o seu lado da linha do Equador, fingindo sono profundo, enquanto Kate, apenas levemente perturbada pelo movimento, apenas se virou para abraçar o travesseiro com a mesma ferocidade com que abraçava um bom contrato. Minutos depois, Brenda bateu na porta com uma força suspeita. "O café está pronto, pombinhos. O cheiro do bacon é afrodisíaco." Kate, apavorada de ser pega em qualquer posição que parecesse casal, ou, Deus nos livre, que parecesse relaxada, empurrou Nathan para longe com um chute sutil, um reflexo de pânico que atingiu sua canela. Ele soltou um "ag" abafado e caiu no chão com um baque surdo, escondendo o rosto atrás da mesa de cabeceira. Kate mandou-se na cama, desgrenhada, a cachemira progressivamente amassada, mas com a pose de uma rainha. "Entre", ela disse com a voz suavemente rouca de sono. Brenda entrou, ignorando o gemido de Nathan vindo do chão e olhando o estado caótico do quarto, onde o cobertor jazia torcido em um nó e Kate estava ofegante. Ela sorriu de forma cúmplice para Kate. "Vocês parecem ter tido uma noite excelente. O amor reprimido é sempre o mais divertido. George e eu éramos assim. Muito barulho e pouco sono, se é que me entende." Kate tentou manter uma pose. "Foi uma noite termicamente exigente." "Nathan estava tendo espasmos noturnos", ela mencionou, olhando para o chão. Nathan, levantando-se lentamente, coçando a cabeça e fingindo uma dor nas costas que não sentia, piscou para Kate, um breve e imperceptível sinal de que ele estava em conluio. Ele não compromete o abraço. Ele simplesmente foi sincero para a mãe. Amor reprimido, ele especificamente, faz maravilhas pelo aquecimento. A fachada foi reerguida, mas com uma rachadura, perigo de vulnerabilidade no meio. Ao tentar sair de casa para o café da manhã, Kate, ainda desorientada pela falta de controle e pelo excesso de calor corporal, escorregou no gelo da varanda. Ela não apenas escorregou, ela fez um arco dramático, caindo de forma humilhante sobre a neve fresca, a postura da editora-chefe evaporando-se em um monte de dignidade esmagada. Fluffy, o husky, interpretou o colapso como um convite para brincar. Ele saltou sobre Kate, cobrindo-a de neve e lambidas exuberantes, transformando o rosto da editora em uma mistura babada e congelada de fúria e resignação. Kate Duval, uma implacável, estava sendo derrotada por um abraço, um cobertor, um cachorro babão e seu próprio corpo que, em um momento de fraqueza, havia escolhido o calor em vez do controle. O império estava arruinado, e ela estava começando a suspeitar que talvez o colapso, quando compartilhou com alguém que ria genuinamente da sua destruição, e Nathan estava gargalhando histericamente, não fosse o fim, mas um começo terrivelmente embaraçoso. Ela olhou para ele coberta de neve e baba de cachorro, e pela primeira vez a raiva não veio. Apenas uma estranha e perigosa sensação de que talvez, apenas talvez, o Alasca pudesse derreter tudo. O ar da sala de jantar era espesso com o cheiro de ensopado e a expectativa calorosa de uma família que nunca havia conhecido o significado de silêncio ou sutileza. Kate Duval sentou-se à mesa rústica. O peso do talher de prata na mão parecia insuportável. Ela não estava acostumada a jantar com família e nem mesmo cortar carne em um prato com desenhos de ursos polares que supostamente eram o equivalente rústico de um ataque de pânico. Seu monólogo interno era um pânico meticuloso, frio e silencioso. Brenda Price, sentada à cabeceira, suspirou de satisfação. Seus olhos azuis fixos em Kate com uma intensidade que sugeria que ela estava tentando extrair a alma da editora para um álbum de recortes de casamento. "Você é tão bonita, Kate, tão sofisticado", ela disse, e a palavra sofisticada soou na boca de Brenda não como um elogio, mas como um diagnóstico de doença terminal. "Estamos tão felizes que Nathan encontrou você. Finalmente alguém com ambição." George Price, o pai de Nathan,
Um homem robusto e silencioso que parecia ter sido esculpido em pinho e coberto de flanela, soltou uma risada grave. Parece que nosso filho finalmente fisgou um tubarão. Ele brincou sem perceber que Kate tinha acabado de registrar mentalmente a metáfora como altamente detalhada. Nathan tentou dar um chute discreto em Kate por baixo da mesa. Um aviso para que ela não fizesse nenhum comentário sobre o valor comparativo da ambição versus a vida em uma cidade com mais árvores do que habitantes. Mas Kate estava ocupada demais, tentando manter a espinha ereta e garantir que seu sorriso fosse minimamente humano. E então veio o golpe final, entregue com a doçura de um sismo. Então, Kate, querida, temos que saber, começou Brenda, apoiando o queixo na mão, inclinando-se conspiratoriamente. Como você e nosso Nathan se conheceram? Foi amor à primeira vista? O silêncio que se seguiu foi audível, preenchido apenas pelo crepitar da lareira e pelo som de Kate se transformando em uma estátua de sal, sua mente vasculhando um banco de dados vazio de memórias românticas. Sua mente travou. O protocolo social não tinha uma sessão para inventar uma história de amor crível sem trair seu próprio cinismo. Nós... Começou Kate, sua voz soando robótica, como um GPS defeituoso. Ela tentou injetar calor, mas saiu gelo. Nós nos conhecemos no contexto de um ambiente profissional altamente competitivo. Eu estive, na época, em busca de um assistente executivo altamente qualificado para gerenciar minha carga de trabalho de alto volume. Ela olhou para Nathan, esperando que ele assumisse o controle do roteiro. Ele apresentou as credenciais e, em retrospectiva, o alinhamento de nossas prioridades corporativas e a combinação de nossos perfis de trabalho foi um fator de atração significativo. A família a encarou. George se envolveu com o ensopado. Brenda piscou claramente confusa. Léo, o sobrinho adolescente de Nathan, que estava na ponta da mesa, pegou o celular e começou a digitar algo rapidamente, provavelmente um tweet sarcástico. O desastre era iminente. Nathan agiu com a velocidade e o pavor de quem tenta evitar a deportação de seu chefe e o naufrágio de seu futuro literário. Ele se inclinou, pegou a mão gélida de Kate, um toque que invejou um choque não de eletricidade, mas de puro choque dramático, e a abriu, sua própria palma notavelmente suada. Ele não olhou para a família, olhou apenas para Kate, seu olhar fixo, um pacto silencioso de performance. Não, mãe. Nathan interveio, sua voz cheia de um falso heroísmo dramático, mas com um toque de verdade perturbadora. Não foi eficiente, não foi por credenciais, foi humilhação pública. A família riu nervosamente, sem saber se ele estava brincando ou se Kate era realmente uma tirana corporativa. Aconteceu na reunião de capa da primavera de 3 anos atrás. Nathan continuou olhando nos olhos de Kate, com uma intensidade perigosa, como se estivesse revivendo uma memória sagrada e não inventando uma história que lhe daria um visto. Eu havia passado 1 mês no design e na análise de dados para um de nossos livros mais importantes. E ela entrou na sala, Kate Duval, rainha de Manhattan, parecendo que tinha acabado de sair de uma página de revista de moda, e olhou para o meu trabalho como se fosse um lixo radioativo. Ele fez uma pausa dramática. Kate sentiu o calor subir em seu rosto, parte fúria por ele expor seu lado tirano, parte fascínio por ele estar contando a história real com tanto floreio. Seu olhar laser vacilou. Ela estava momentaneamente indefesa sob o foco dele. Ela não disse que estava ruim. Ela disse: Nathan, o alinhamento dessa margem é um crime contra a geometria, o mau gosto e a minha paciência. Refaça. E se você me mandar a fonte 12 de novo, eu pessoalmente vou demiti-lo e mandá-lo para a Sibéria Editorial. Nathan apresentou, um sorriso torto e específico. Ela me fez sentir menor que a fonte 8. George Price deu uma tapa na coxa, rindo alto. Essa é a minha nora, sem meias palavras. Brenda já estava com um lenço de papel nos olhos, emocionada com o drama. Nathan se inclinou para Kate, sua testa quase tocando a dela. O cheiro da sua loção pós-barba misturado com o calor da casa invadiu Kate. Era um cheiro real, terrivelmente não Manhattan. E enquanto ela estava lá, ele sussurrou:
mas alto o suficiente para não ser ouvido. Brilhando de pura e implacável arrogância, corrigindo minha pontuação em voz alta, transformando meu trabalho em cinzas. Eu aprendi. Naquele momento de humilhação e terror absoluto, eu percebi. Essa mulher tem um fogo que pode iluminar Nova York inteira, que ela era o caos perfeito para a minha ordem, que ela me desafiaria para sempre. E eu simplesmente descobri que estava perdido. Eu sabia que a amava. Kate sentiu um tremor percorrendo sua espinha. Ele tinha sido vendido. Ele tinha pegado a verdade feia e a tinha transformada em um conto de fadas perverso, mas era inegavelmente a sua verdade. Ela tentou sorrir, mas saiu mais como uma careta tensa de dor. Ela se sentiu vista de uma forma que nunca permitiu antes. Não é editora, não é chefe, mas a força destrutiva que ele tinha acabado de glorificar. É a coisa mais romântica que eu já ouvi. Brenda chorou, soluçando dramaticamente. O amor reprimido é sempre o mais doce. Léo, tire uma foto dos dois. Léo obedeceu, e o flash da câmera cegou Kate por um instante. Kate, ainda com a mão presa na dele, forçou uma risada constrangida, que soou como um guincho de pneu. Ele me salvou, e eu você. E agora essa intimidação fabricada parece perigosamente real. O jantar terminou em um coro de brindes. Kate conseguiu escapar para a cozinha, alegando que precisava de água mineral. Ela estava bebendo água da torneira do Alasca, o que era em si uma prova de seu desespero. Nathan a seguiu, a energia da performance ainda vibrando em seus ombros. O silêncio na cozinha era pesado, um contraste brutal com a euforia da sala de jantar. Kate estava de costas para ele, limpando metodicamente uma mancha imaginária em sua taça de cristal. Você inventou tudo aquilo, ela murmurou, a voz baixa e tensa. Era menos uma pergunta e mais uma acusação de traição emocional. Nathan encostou-se no balcão, observando-a. Eu enquadrei a história. Um bom editor sabe que o enquadramento é tudo. A reunião aconteceu. A humilhação aconteceu. A editorial da Sibéria era uma ameaça real. Eu apenas mudei o final. Ela girou, os olhos faiscando. O eu sabia que estava perdido. Ele deu de ombros sem desviar o olhar. Nem tudo. A primeira parte da história, a que você tentou contar, a dos perfis de trabalho e combinação, era uma mentira total. A minha, pelo menos, tinha material fonte. E a parte sobre você ser esse fogo implacável que me fascina. Isso não é uma mentira. É a única coisa que não está no contrato, Kate. Kate sentiu seu controle escorregar. Ele não estava intimidado. Não estava sendo sarcástico. Ele estava sendo honesto. Eu não te dou esse tipo de material, Nathan. Eu sou sua chefe, fria, distante, perfeccionista. Eu sou uma pessoa que quase te mandou para a editorial da Sibéria. Eu sei quem você é, ele disse, e a seriedade em sua voz a atingiu como um golpe físico. Ele se moveu um passo. A diferença é, você acha que ser fria é uma fraqueza que precisa ser escondida. Eu acho que é uma força que precisa ser direcionada. Você é o caos mais lindo que já encontrei, Kate. E eu estou aqui, no Alasca, porque você me deu uma chance de estar perto desse caos. Não complique o roteiro, Kate. Ele estava tão perto que ela podia sentir o calor emanando dele. A linha invisível que eles tinham traçado no colchão do quarto de hóspedes agora parecia ridícula. Ele estendeu a mão, hesitando, e gentilmente removeu uma mecha de cabelo que havia caído sobre o rosto dela. Foi um toque suave e inesperado, e Kate congelou, incapaz de se afastar. Seus olhos se encontraram, e o ar ficou eletrizado. Nathan se inclinou lentamente. Não foi a investida ousada de um assistente ambicioso, mas a aproximação cautelosa de um homem que havia. O coração de Kate batia tão forte que ameaçava romper sua couraça de sofisticação. O primeiro beijo, falso, mas potencialmente devastadoramente real, estava a milímetros de distância. Então Kate, a mestra da autossabotagem e do controle, recuou. Não fisicamente, mas emocionalmente. Ela respirou fundo, fechando o acesso ao seu pânico. Temos que ir para a sala, ela sussurrou a voz tensa. Foco, Nathan, apenas foco. Ele sorriu, nervoso, decepcionado. Certo. Foco.
Naquela noite, deitados na escuridão, separados por aquela linha imaginária invisível traçada por um ódio mútuo a ter os pés tocados, o silêncio era mais barulhento do que qualquer discussão de conselho editorial. Kate não conseguia dormir. Seus olhos, acostumados ao breu denso e puritano de seu apartamento em Manhattan, agora lutavam contra a clareza difusa que entrava pelas cortinas rústicas. Ela ouvia a respiração constante de Nathan. A proximidade parecia corroer, átomo por átomo, a distância blindada que ela havia cultivado entre eles por anos. E então, o som infame. O ronco. Não um ronco alto e estrondoso, mas um pequeno e irritante ruído nasal que parecia feito especificamente para desfazer a serenidade calculada de Kate Duval. Inacreditável. Ela sibilou em um sussurro furioso, virando-se para a parede, apertando os punhos sob o lençol pesado de flanela. Mesmo dormindo, Nathan Price conseguia ser infinitamente mais ele. Genuíno, despreocupado e, Deus a ajude, barulhento. Sua mente, que processava informações a uma taxa de dezenas de páginas por hora, agora estava presa em um loop neurótico, analisando a ineficiência do sono alheio. Ela comparou a ansiedade que sentia com a calma absoluta de Nathan, que dormia como uma criança, confiando plenamente que o sol nasceria. Ele era o mar calmo. Ela, o tsunami contido. Ele é um rascunho de primeira mão. Eu sou a versão final, revisada e fria, ela pensou, sentindo uma pontada aguda de inveja por essa facilidade de existir. Ela começou a observar como ele era gentil com a mãe, paciente com o sobrinho tagarela, e tinha uma maneira descontraída e genuína de habitar o mundo que era o oposto polar da sua própria micrometria milimetricamente ensaiada. O cheiro dele, cítrico, misturado com pinho e café fraco, era um aroma que jamais existiria em sua casa esterilizada. A quietude da cidade de Sitka era ensurdecedora. Em Manhattan, o ruído era sua companhia constante. Aqui, o único som era o pulsar do sangue em seus ouvidos e a respiração ritmada dele. Ela estava habituada à adrenalina do controle. A calma dele era um sedativo perigoso. A linha imaginária, no entanto, não resistiu à gravidade e ao sono profundo. Uma lufada de ar frio vinda da janela mal fechada fez Nathan se encolher profundamente. Kate lembrou. Era um frio inocente, mas a imagem da fragilidade dele a incomodava profundamente. Com um movimento lento, medido para não acordá-lo, ela deixou o canto do edredom pesado de flanela, cobrindo o ombro exposto dele. É apenas cortesia de hospedagem, ela se recriminou. Eu o manteria aquecido mesmo que fosse um rival de negócios. Mas o calor que ela sentia na ponta dos dedos ao tocar o tecido era real. E a satisfação de realizar aquele pequeno ato de cuidado era inédita. Um braço forte e desajeitado de Nathan cruzou o limite invisível e pousou sobre sua cintura, um peso quente e inesperado. Kate prendeu a respiração, o corpo rígido. Aquela proximidade foi uma traição ao seu código de conduta. Ela hesitou por um segundo, considerando dar um tapa no braço dele, mas em vez disso, apenas empurrou-o com um solavanco cuidadoso, como quem tenta afastar um livro pesado da beirada de uma mesa. Ele se mexeu, soltando um ruído de satisfação semiconsciente. O corpo dela, por reflexo, relaxou minimamente ao sentir o calor dele sendo retirado. Ela viu, com um pavor gélido, que estava sentindo falta do peso. O movimento, por mais sutil, foi suficiente. Nathan despertou. Não abriu os olhos, mas a consciência dele era um véu fino. Você sempre é assim? Controladora até dormindo? A voz de Nathan surgiu no escuro, rouca e embolada pelo sono. Kate sentiu o rosto esquentar. Eu estava devolvendo o braço que invadiu meu espaço aéreo, respondeu ela, em voz mantida em um registro baixo, profissionalmente severo. Ele riu, um som abafado e agradável que se perdeu no travesseiro. Ah, e você sempre é assim, irritante até sonhando? A resposta afiada estava na ponta de sua língua. Uma defesa automática que serviu por 32 anos, mas algo a segurou. Era a honestidade brutal do momento. Ela não respondeu com sarcasmo.
Em vez disso, murmurou. Você está roncando. Eu não ronco, ele protestou fracamente. Ronca. Baixinho, mas é uma sinfonia irritante, ela disse, e permitiu-se um pequeno e secreto sorriso. Foi a primeira vez que eles tiveram uma conversa que não estava relacionada a planilhas, manuscritos ou a deportação iminente. Foi a primeira vez que não havia o abismo de chefe e assistente entre eles. Então, veio o momento de maior vulnerabilidade. Sentindo o peso da sua confissão silenciosa, ela se recostou. Você nunca desligou o cérebro, né, Kate? Ele murmurou, como se diminuísse a tensão em seus ombros. A confissão veio sem aviso. Uma fissura em sua muralha de ferro. Não, ela suspirou, o som leve no ar frio. Mas às vezes eu queria. Queria que existisse um botão de off. Nathan não se ridicularizou. Não aconselhou meditação. Ele apenas estendeu a mão na escuridão, tateando o espaço, até encontrar a dela. Ele abriu levemente, um gesto despretensioso. Era uma âncora simples. Desligar o seu cérebro seria um desperdício, disse ele, e Kate pôde sentir o sorriso gentil em sua voz. Mas você pode pelo menos abaixar o volume para o modo Alaska. É mais seguro. Em um impulso que a chocou, Kate estendeu a mão na escuridão e, em vez de empurrá-lo, ajustou o travesseiro de Nathan, que estava dobrado de um jeito que certamente lhe daria torcicolo. Foi um gesto de ternura minúsculo, quase invisível, mas monumental para Kate Duval. Nathan, sentindo o ajuste, resmungou um agradecimento inconsciente e se virou ficando de costas para ela. A linha imaginária havia sido cruzada e recruzada, derivada de algo perigoso, o silêncio confortável. Enquanto observava a silhueta dele contra a janela, Kate confrontou sua própria reflexão. Ela havia construído seu império literário com a crença de que a força residia na distância e na impecabilidade. Mas aqui, no frio aconchegante do Alasca, ao lado do homem que ela estava cantando, ela começou a perceber que talvez sua força fosse apenas uma forma sofisticada e terrivelmente solitária de fugir de sentir. Ela era a mestra da escuridão, a rainha do não, obrigada. Mas Nathan não estava pedindo nada, apenas sendo, e essa passividade gentil era o que estava desarmando. Uma senhora Duval, que media sucesso em volumes vendidos, estava prestes a perder o controle por causa de um homem que sabia fazer panquecas melhores que ela. No dia seguinte, a reviravolta veio na festa de noivado improvisada, montada no celeiro da família, com luzes de Natal piscando em junho, e uma playlist de country pop que Kate considerava uma violação dos direitos humanos. Entre risadas sinceras e a promessa de bolo de chocolate, eles foram arrastados para a pista de dança. Nathan assegurava com uma naturalidade que a fazia querer gritar ou chorar. Ela ainda não tinha decidido qual. A linha imaginária, traçada com tanta seriedade no colchão de casal, foi irrevogavelmente cruzada, dissolvida pela proximidade. Ela estava grudada nele, sentindo a textura áspera do suéter de lã sob os dedos, o calor constante e perturbador de sua pele através da camisa fina. Kate estava carregando, como um obelisco esperando ser movido. Cada parecia um cabo de aço tenso, focado em evitar o contato íntimo, mas falhando miseravelmente, pois a dança de Nathan projeta uma entrega mínima muscular. Nathan, percebendo a tensão e certamente se divertindo com a agonia visível da deusa do controle, brilhou. Não era o sorriso irritado do assistente maltratado, nem o sorriso de escárnio. Era algo mais suave, quase terno, que aquecia a pele de Kate de uma maneira que nenhuma taça de vinho jamais conseguiria. Se pisar no meu pé, ele sussurrou perto de seu ouvido, a voz rouca quase inaudível sobre a música de Hank Williams, que tocava na caixa de som. O casamento é cancelado, contrato nulo, e você será deportado por trauma físico. Ela sentiu o calafrio percorrer sua nuca. Não era um calafrio de frio, era um calafrio de perigo. Ela naturalmente a cabeça, pronta para disparar uma farpa que restabelecesse o poder e a distância, mas falhou ao ver o brilho genuíno, aquele raio de satisfação travessa em seus olhos castanhos. Prometo nada, ela retrucou, mas a resposta saiu mais suave, quase um murmúrio,
desarmada pelo cheiro familiar de seu pescoço. Relaxe, Kate, ele pediu, o tom de voz baixando, movendo-a apenas o suficiente para evitar um casal de tios muito animados que passavam. Você parece que está prestes a editar a letra dessa música. Eu estou editando meu futuro, pensou Kate, enquanto sua mente girava em alta velocidade. E você não está no rascunho final. E ali estava ela, a dama de ferro do mercado editorial sendo conduzida, mal, diga-se de passagem, pois ele não era um grande dançarino, pelo homem que ela havia contratado como um funcionário, e que agora ela queria desesperadamente demitir do coração. O problema era que ele tinha de pedir demissão da posição de assistente para assumir um inquérito permanente em sua alma, e não havia cláusula de rescisão para isso. Ele mudou o rosto, e o mundo começou a encolher para caber apenas no espaço entre eles. Sabe, você não tem praticado as cláusulas do contrato ultimamente, ele disse, o hálito quente roçando sua orelha. A cláusula 7, parágrafo C, estabelece que eles devem praticar o contato físico adequado a um casal apaixonado, e ele estava cobrando. Acho que a senhora Price está começando a suspeitar que não houve conversas de colegas de trabalho que se odeiam secretamente. Kate sentiu um calor estranho, não de vergonha, mas de desejo, subir pelo peito. O desejo de inclinar-se, de aceitar o beijo que ele parecia estar oferecendo apenas com o olhar. Era uma atração impedida, uma falha total do sistema. Ela era uma execução impecável, ele era Nathan. Mas Nathan, sob a luz dourada do Alasca, parecia mais real, mais sólido do que qualquer coisa que ela havia construído em Nova York. Nathan girou levemente. Por um breve, perigosíssimo instante, o tempo estagnou em câmera lenta. O som da música e as risadas da família Price se tornou um zumbido distante, como se o mundo tivesse se afastado para dar espaço apenas para eles. Ela estava olhando para ele e ele estava olhando para ela sem o filtro da sala de reuniões, sem a máscara de cinismo. Não era o olhar debochado do assistente, nem o olhar de raiva do chantageado. Era algo cru que a desmontava, admiração. E sob aquela luz de festa, sem o uniforme de poder, o salto agulha, a blusa de seda, a fachada de gelo, Kate Duvall não era uma temida editora. Era apenas uma mulher no Alasca, sendo segurada por um homem gentil. O ar entre eles vibrava com a promessa não dita. A respiração dela acelerou, transformando-se em ofego. Nathan não precisou se mover muito, apenas inclinou a cabeça, e o espaço que separava suas bocas se tornou uma lacuna insuportável de tensão. Seus olhos se fecharam por um milésimo de segundo. Ele cheirava a pinho, um pouco de álcool, e Nathan. Pela primeira vez em sua vida adulta, Kate não estava pensando na próxima frase, no próximo movimento, na próxima negociação. Ela estava apenas presente, à mercê da gravidade e do toque dele. A mão de Nathan, que estava em suas costas, subiu até o pescoço dela e o perguntou, roçou a linha de sua mandíbula. O toque não foi possessivo, foi reivindicatório. Ele não estava perguntando se poderia beijá-la. Ele estava decidindo que eu iria. Não, não, não. A voz de Manhattan falou dentro da cabeça de Kate. O beijo seria o fim. O beijo faria tudo ser real. E o real era desordenado, incontrolável e perigosamente delicioso. Ela se deu conta com o pânico de quem assistiu a uma avalanche em câmera lenta que a encenação tinha acabado. As muralhas ruíam, não sob o peso da mentira, mas sob a leveza surpreendente da verdade. Ele não estava apenas interpretando o futuro que a imigração queria ver. Ele estava pintando um quadro que ela secretamente desejava, aconchegante, barulhento, cheio de risadas simples e com ele ali. Aquela história inventada sobre como ela o humilhou em um encontro e como ele se apaixonou pela sua ferocidade parecia, de repente, a única verdade que valia a pena viver. Ela sentiu o gelo em seu peito rachar com um som sibilante e alto demais para ser apenas interno. O controle da tempestade era sua oxigênio, e Nathan era o que estava sufocando em carinho. Não era a deportação que a assustava, era a perspectiva de sentir. E sentir era sinônimo de fraqueza, de vulnerabilidade.
Era inaceitável. O pânico subiu à garganta, um metal frio rompendo a cascata de calor. Ela precisava parar antes que ele a demitisse da solidão confortável que ela demorou 32 anos para construir. Sua identidade exibe a freza. O amor pede a rendição. E Kate Duval nunca se rendeu. Com um movimento brusco, quase violento, ela se afastou, tirando a mão dele do pescoço, o coração batendo descompassado contra as costelas. O barulho da música e o riso estrondoso do tio Joe voltaram em volume máximo, um choque auditivo. Ela cambaleou, o equilíbrio quebrado não pela dança, mas pela emoção. Eu não posso fazer isso, disse ela, a voz trêmula, rouca, mal reconhecível. Era a voz de uma mulher que acabara de descobrir que seu império era feito de papel. Não assim. Nathan tentou argumentar, a confusão nublando a admiração em seus olhos. Ele estendeu a mão para tocá-la novamente, para fazê-la voltar à órbita daquela dança interrompida. Kate, o que está acontecendo? É só uma dança, estamos em um... Não! Ela cortou a palavra afiada como uma lâmina. Não é uma dança, Nathan. É uma mentira. Uma mentira que eu te forcei a viver e que está me destruindo. A máscara de Kate estava completamente desfeita. Seus olhos estavam vermelhos, mas ela se recusava a chorar na frente dele. Não poderia dar a ele o poder de sua fraqueza. Eu te chantageei, Nathan. Eu uso você. Eu te tratei como um objeto de contrato e agora... Ela engoliu em seco, o gosto da verdade amarga. Foi a primeira vez que admitiu o pecado em voz alta, sem sarcasmo. E eu te amo, mas eu não vou continuar pensando para você. Nem para mim. O silêncio que se abateu foi a confissão mais alta que Kate Duval já havia feito. Pela primeira vez, ela desistiu. Não do casamento falso, mas do controle. Ela estava pronta para perder tudo. A carreira, a confiança, Manhattan. Ela estava pronta para ser Kate Duval, uma derrotada, já que não tinha sido Kate Duval, uma mentirosa apaixonada. E então, pela primeira vez em anos, Kate Duval desistiu. De tudo. Da carreira, da fachada, do império, do contrato. Ela deu meia volta e saiu deixando para trás a música, o cheiro de pinho e Nathan, o único homem que a havia feito desejar. Ela se virou e correu, o salto alto ecoando pela urgência desesperada. Ela escapou na calada naquela madrugada nevada, o ar cortante de Sitka a chicoteando, mas não era mais frio do que o buraco que se abriu em seu peito. Ela nem se atreveu a olhar para a casa da família Price. O jipe exclusivo, um modelo robusto e estranhamente confiável, rasgava a escuridão da estrada de cascalho. Fugir. Era uma palavra feia, mas era a única estratégia que lhe restava. Ela já foi para o aeroporto, trocando o cheiro de bolo de nozes e honestidade desarmante pelo aroma estéril e metálico das cabines de avião. A imperatriz do concreto estava voltando para seu trono de gelo, e cada milha aérea aumentava a distância não apenas física, mas moral, entre ela e a humanidade que ela havia encontrado. O táxi que a levou ao aeroporto parecia pequeno demais. Olhando para o horizonte gelado, o pensamento final, terrível e libertador, atravessou sua mente de editora. Se amar alguém, pode fazer você perder o controle, derrubar a fachada, trocar o sucesso por uma cama dividida e um ronco desagradável. Talvez, só talvez valha o risco. O Alaska não a havia deportado. Ele estava desconstruindo Kate Duval. E o pior, ela não queria ser reconstruída em Nova York. O voo para Nova York foi uma eternidade de tédio e dor reprimida. Ela abriu seu laptop, procurando refúgio em planilhas e manuscritos, tentando convencer a si mesma de que a frieza de um contrato era superior ao calor de um abraço. Mas o texto borrava. O silêncio daquele assento de primeira classe era ensurdecedor, pontuado apenas pelo zumbido dos motores que parecia sussurrar a palavra vazio. Chegando a Manhattan, ela sentiu a cidade engolir de volta. O apartamento recebeu com o silêncio caro de quem mora sozinho no topo. O luxo agora parecia uma prisão dourada, o isolamento, uma condenação. Ela jogou a mala no chão, ignorando a vista panorâmica dos arranha-céus que ela havia conquistado.
Sem o riso abafado de Nathan do outro lado de uma linha imaginária, sem a possibilidade de um bom dia sarcástico, o espaço parecia vasto, vazio e perigosamente limpo. Ela se afundou no sofá de couro italiano exausta. Kate Duval, uma mulher que nunca perdeu um prazo, estava perdendo o amor por pura eficiência emocional. Ela havia programado sua vida para a excelência, mas não havia incluída a variável humana, a falha deliciosa que era Nathan Price. Ele vai ficar bem. Ele vai publicar o livro. Ele vai encontrar alguém que não precisa de um esquema de visto para amá-lo. Essa era o seu novo mantra, uma mentira protetora para justificar o ato de covardia. Ela sabia que estava jogando fora do império, da prestígio, da carreira, do visto. Mas pela primeira vez, a ideia de ser deportada não a aterrorizava. Parecia a penitência exata. A proteção por ter usado um homem bom como uma ferramenta para manter seu poder. A leveza que sentiu não era de colapso, mas da rendição de uma exausta geral que finalmente depunha as armas. Ela não estava salvando sua carreira. Estava salvando sua alma da mentira. Passou as horas seguintes em uma névoa, preparando a papelada para a imigração. Ela revisou os contratos de rescisão, a carta para o conselho, as facilidades formais de seu fracasso burocrático. Olhou para o telefone 10, 20, 100 vezes. O dedo pairava sobre o ícone de mensagem, pronto para digitar um pedido de desculpas, uma explicação, qualquer coisa. Mas o orgulho, ou talvez o medo de ouvir a mágoa na voz dele, a impedia. Ela se obrigava a cumprir o silêncio. É isso. O fim da Kate Duval versão 1.0. Que seja. Estava pronto para o silêncio. Eram 16h47 naquela tarde de quarta-feira. Kate estava sentada à sua mesa de mogno, o coração pesado, os olhos fixos na papelada que selaria seu destino. Quando o som foi interrompido na paz gélida do escritório, não foi o som controlado de uma batida educada, nem o deslizar silencioso da assistente temporária. Foi um estrondo de fúria e urgência que a fez saltar da cadeira, o café derramando perigosamente. A porta foi aberta com uma violência que só poderia pertencer a um homem movido a adrenalina e raiva. Nathan. Ele estava descabelado, as roupas de viagem amassadas, o rosto marcado pela privação de sono e pela fúria justa. Ele trazia o cheiro de aeroporto, ar frio e a desordem do Alasca, destruindo a ordem de Kate com apenas um olhar de mágoa e raiva. Ele não era mais o assistente. Ele era uma reviravolta que ela não conseguia editar, o caos que ela tentava desesperadamente evitar. Ele ignorou a cadeira, ignorou a mesa, avançando até que a ponta de seus sapatos ficasse a poucos centímetros dos caríssimos saltos agulha dela. Você é inacreditável, Kate Duval! Nathan rugiu, sua voz rouca de esforço e emoção. Você me chantageia para casar, me leva para o Alasca, me faz apaixonar por você, me faz acreditar que você é uma pessoa real e não apenas um robô de alta performance. E quando finalmente dá certo, você foge? Você foge de mim? Ele gesticulou exasperado, capturando a essência absurda da situação. Eu te dei um dia para racionalizar, para fazer a planilha de prós e contras de abandonar o homem que te ama. Mas eu não consegui esperar para ver qual seria o seu novo plano de contingência. Kate tentou responder, sua garganta seca, o medo do confronto mais intenso do que o medo da deportação. Eu estava fazendo uma coisa certa, Nathan. Eu não podia mentir. Eu te amo e você merece. Eu mereço o quê? Ser dispensado como um arquivo danificado? Ele se inclina sobre ela, forçando-a a olhar para a intensidade de seus olhos. Você usa a palavra amor como uma arma para me afastar, como se a sua felicidade fosse radioativa. E quer saber, Kate? Eu não quero mais o contrato, o livro, o visto, nada disso. A confissão dele não era um pedido, era uma declaração de guerra contra a lógica dela. Eu quero você. Uma bagunça, a arrogância, a frieza gerenciável, a parte que chora e foge para o Alasca. E se for para ser deportado junto, que seja. Você não vai me deixar ser o seu mártir sozinho. Ele deu um passo para trás, a determinação em seus olhos sendo mais brilhante do que as luzes de neon de Manhattan. Ele mostrou, o antigo sarcasmo reaparecendo, mas desta vez tingido de uma paixão madura e perigosa.
Vamos fundar uma editora no Canadá. Amor em Revisões. O que acha? Seremos os exilados literários mais temidos do hemisfério norte. Kate sentiu o gelo partir completamente. A tensão, a dor, o medo. Tudo se transformou em uma solução incontrolável que se libertou como uma risada. Foi a primeira risada verdadeira que ele a viu dar. Um som que vibrava em seu corpo, estranho e maravilhoso. Nathan observou o colapso não com piedade, mas com ternura. Ele tirou do bolso interno do casaco amassado um anel simples de prata, com um brilho discreto, comprado na pressa do aeroporto ou em uma joalheria de Sítica. Nada de diamantes de 5 quilates ou Tiffany's. Era real, simples e perfeito. Ajoelhou-se ali, no chão de mármore do escritório de editora-chefe mais poderoso de Nova York, em meio a contratos e pilhas de manuscritos, e disse com a voz firme, sem um pingo de sarcasmo: "Case comigo, Kate Duval. De verdade. Sem vistos, sem chantagens, sem contrato. Só a gente com uma tonelada de revisões e café. Você me aceita como sou, e eu aceito você como a mulher que tenta fugir da própria felicidade." E pela primeira vez, Kate Duval disse sim. Sem glamour, sem roteiros, sem controle. Apenas amor, confuso, imperfeito, delicioso. Semanas depois, eles se casaram de verdade em um cartório simples em Nova York. Nathan foi promovido a editor sênior. Seu livro foi publicado e se tornou um best-seller. E Kate editou cada linha, reclamando, claro, da estrutura da terceira pessoa e das classificações significativas, mas sorriu em cada pausa, com um anel simples em seu dedo, lembrando-a de que a maior editoração que ela havia feito na vida era a do próprio coração. A mulher que acreditava que ser temida era o maior poder, descobriu que ser amada era muito mais fácil. O Império de Manhattan estava seguro, mas pela primeira vez ela tinha algo muito mais valioso para proteger. E se essa história tocou seu coração, comente de onde você está assistindo, deixa o like e se inscreve no canal Histórias para Amar, porque o amor verdadeiro não tem fim.